Bem-vindo ao vídeo Condensador de placas paralelas. Em geral, a capacitância de um condutor é afetada pela presença de outros condutores nas proximidades, que modificam o seu potencial. Considere dois condutores próximos um do outro, com cargas Q e menos Q. Como indica esta figura aqui, ó. São dois condutores, na verdade, são duas placas planas paralelas, e um condutor tem carga mais Q e o outro condutor tem carga menos Q. Se a diferença de potencial entre esses dois condutores for V igual a V2 menos V1, então a capacitância do sistema é definida como Q sobre V. Q é o módulo da carga de um dos condutores, dividida pela diferença de potencial entre eles. Este conjunto constitui o que se chama de condensador ou capacitor. Portanto, um condensador é constituído por dois condutores separados por isolante, ou, como se chama também, dielétrico. Os condensadores ou capacitores são dispositivos essenciais nos circuitos elétricos. E se as placas condutoras planas estão separadas por uma distância d, e a área de cada uma delas é A, então a capacitância do sistema é dada pela fórmula. Capacitância C igual a epsilon, área A, dividido pela distância d entre as placas. Agora veja como funciona fisicamente um condensador de placas paralelas. Ao tocar a placa metálica com haste condutora negativamente carregada, os elétrons fluem da haste para a placa, aqui, ó, fluem desta haste para a placa. Isto ocorre enquanto houver diferença potencial entre a placa e a haste. E ao tocar a segunda placa metálica com uma haste positivamente carregada, os elétrons agora fluem da placa para a haste, deixando a placa positivamente carregada. Agora aproxime a placa negativamente carregada da segunda, que está eletrizada positivamente, aqui, ó, mas sem tocá-las, deixando-as separadas por uma dada distância d. Os elétrons da primeira placa, isto é, a negativa, são puxados em direção à placa positiva, a segunda placa, que é positiva, e se concentra na face que está mais próxima, pois as cargas de sinais opostos se atraem. A face da primeira placa, a face que está do lado oposto ao da placa positiva, tem menos elétrons. Isto é, esta face aqui está mais próxima da placa positiva, ela fica com mais elétrons e esta fica com menos elétrons. E, portanto, tem um potencial menor. Consequentemente, há também uma diferença de potencial entre esta face e esta face. E a haste, e também entre esta face aqui e a haste. Portanto, mais elétrons irão fluir para esta face até reduzir a zero tanto essa diferença de potencial quanto essa aqui entre as faces. Assim, mais elétrons pode passar da haste para a placa. Desta maneira, conseguimos aumentar consideravelmente a carga da placa negativa, isto é, mais do que seria possível se ela estivesse isolada, sem a presença da placa positiva aqui nas proximidades. Similarmente, os elétrons da placa positiva carregada se deslocam para a face mais afastada aqui, ó, mais afastada da placa negativa. Então, ele se desloca para essa face de baixo. Ou seja, surge também uma condensação na segunda placa, pois esses elétrons que fluem para cá, acaba surgindo uma diferença potencial
entre a haste e esta superfície, mais elétrons fluem para cá e mais cargas positivas, portanto, aparecem nesta placa. Um sistema de duas placas paralelas com cargas opostas próximas uma da outra tem capacidade de armazenar mais carga quando comparamos com a capacidade de cada uma das placas separadamente. Compare aqui esta e aqui, e esta com esta. Observe que aqui a carga é maior, tem mais cargas, mais elétrons. E aqui também tem mais cargas positivas aqui, nesta aqui do que nesta. Devido a essa grande capacidade, um condensador também é chamado de capacitor. E uma maneira de aumentar essa capacidade, aqui é o ar aqui entre as duas placas, o meio entre as duas placas. Se você colocar aqui um dielétrico, por exemplo, uma plaquinha de vidro, você aumenta o valor desta constante aqui. Vai aumentar e, portanto, você vai aumentar a capacitância, isto é, a quantidade de cargas. Compare aqui, olha. O meio aqui é o ar e o meio aqui é uma plaquinha de vidro. Olha a diferença. Muito mais cargas aqui. Assim você aumenta a capacidade de armazenar um capacitor ou um condensador, isto é, a sua capacitância.